Transparência, ética, responsabilidade e confiança são requisitos fundamentais para o equilíbrio das relações entre pessoas, empresas e órgãos governamentais. Com foco de atuação nesses setores, os advogados Leandro Nagliatti e Cláudio Melo fundaram o escritório Nagliatti e Melo Advogados, que tem por missão o atendimento jurídico especializado com excelência e qualidade. Localizado próximo ao estádio Brinco de Ouro, o escritório possui um time de profissionais em constante atualização que trabalham de forma integrada, identificando necessidades e propondo soluções adequadas às mais diversas áreas do direito. Nossos serviços englobam desde assessoria a casos rotineiros, até os mais complexos, para tranquilidade e agilidade na prestação de serviços aos clientes. O escritório Nagliatti Melo Advogados mantém uma estrutura física de ponta, com os mais modernos sistemas jurídicos e de controles processuais, inclusive com seguro de responsabilidade civil. Nosso diferencial é antecipar e prevenir eventuais processos e problemas jurídicos futuros, somado ao atendimento estratégico personalizado e direcionado às necessidades do cliente, oferecendo suporte através de contato direto com os sócios por telefone ou internet 24 horas por dia. O escritório tem um quadro de profissionais qualificados nas mais diversas áreas do direito, para que o cliente tenha total confiança no trabalho realizado pelo Nagliatti e Melo Advogados. Isso nos traz credibilidade junto ao cenário jurídico nacional e nos respalda perante a sociedade, onde sempre somos lembrados e mencionados pela competência e comprometimento. Nosso objetivo é construir relacionamentos sólidos e valiosos, propondo soluções eficazes, inovadoras e bem planejadas. Escritório Nagliatti Melo Advogados. Excelência e qualidade. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de pedir licença para poder adentrar a casa de vocês, a empresa de vocês, esse novo formato que a gente vem trabalhando, desempenhando o nosso trabalho aqui através das lives. Gostaria de fazer um agradecimento à Focus Produções, na pessoa do proprietário Vanderlei, que é quem está cuidando de todo o aparato aqui para poder levar até vocês todo o nosso material. Ao pessoal do Convention Campinas, na pessoa do executivo Fernando, e também as minhas duas pequenas, os amores da minha vida, que é a Lavínia e a Maria, minhas duas filhas. Eu gostaria de passar para vocês, aqui no caso, nós trouxemos um pouco do conhecimento que a gente tem, que a gente também não nega em poder passar, poder ensinar, para poder aliviar a carga tributária, poder diminuir essa ânsia arrecadatória dos entes tributantes, para poder amenizar e de alguma maneira aliviar para as empresas a atual situação que passa hoje, em virtude dessa pandemia. Desde a primeira live que nós fizemos em abril do ano passado, a situação a gente tem acompanhado aí, piorou. Em alguns setores até houve uma sensível melhora, porém na maioria das situações houve uma piora, inclusive com a interrupção de atividade de várias empresas que a gente tem acompanhado. Então eu trouxe para vocês, denominei vacina tributária, porque muitas das situações é importante a gente agir antes de eventual atuação, antes de eventual ação do fisco, porque dessa forma, através de um planejamento, a gente consegue melhorar a situação. Mas vamos lá. São assuntos, acredito eu, que muitos conhecidos dos empresários. Nós trouxemos também reduções para pessoas físicas, tá? Depois, aqueles que tiverem dúvidas ou quiserem esse material, a gente pode disponibilizar, não tenho nenhum problema. Se quiser entrar em contato por e-mail, a gente tem o maior prazer em disponibilizar para vocês e divulgar, e participar do conhecimento. Mas vamos lá. O primeiro assunto que nós trouxemos é com relação à revisão administrativa do PIS/COFINS monofásico. Alguns setores, por exemplo, bares, padarias, supermercados, lojas de autopeças, pneus,
né, os produtos deles já sofrem a incidência do PIS/COFINS no início da cadeia. A gente fala até, podemos denominar de substituição. A responsabilidade do recolhimento é do início da cadeia. E essas empresas são tributadas no Simples e o cálculo do imposto do Simples é feito sobre o faturamento. Então, há aí uma bitributação. Então, esses produtos, alguns desses produtos, estão sendo tributados, né, duplamente, no caso, 2 vezes. Então, é feita essa revisão e o valor recolhido, que foi desses produtos já nessa fase, quando já está no estabelecimento, esse valor pode ser repetido ou devolvido, tá? Esse pedido é feito administrativamente, leva no máximo de 60 a 90 dias, e o grande interessante disso é que esse valor é depositado diretamente na conta da empresa, tá? O valor, a Receita Federal faz o depósito diretamente na conta da empresa. Então é uma revisão bastante interessante, inclusive para empresas pequenas, onde pode ter um valor considerável aí para, não digo recuperar a empresa, mas para dar uma impulsionada nas atividades para retomar. Mas vamos lá. O outro assunto que a gente traz é com relação ao ICMS na substituição tributária. Também o recolhimento, a responsabilidade do recolhimento do ICMS é no início da cadeia, tá? Lá no produtor, no caso, muitas vezes a indústria. É calculado o ICMS de um valor presumido lá atrás e muitas vezes o valor que chega na ponta da cadeia, o valor de venda, o valor dessa mercadoria é inferior ao valor que foi tributado, calculado lá atrás. Então aí também cabe, no caso, uma devolução, tá? Aqui é já com relação na Fazenda do Estado. O terceiro assunto que a gente traz é com relação à seletividade do ICMS nas operações de energia. Qual que é o entendimento aqui? Muitas vezes as operadoras de energia, no caso o CPFL, ela cobra 25% de ICM do valor da energia. No caso aqui, quem exige é a Fazenda do Estado e a CPFL é a operadora que exige e cobra dos contribuintes essa situação. O entendimento é o quê? Por conta da seletividade. A Fazenda do Estado não pode exigir 25%, no caso da alíquota do ICMS, nessa situação. Quando muitas das mercadorias do Estado, o valor a alíquota é o valor mais baixo. Vamos citar, por exemplo, a maioria das alíquotas no Estado de São Paulo, 18%. Aí vem a Fazenda e cobra 25% de ICMS com relação à energia. Não pode, tá? Teria que ser pautado o valor na mesma alíquota das mercadorias, no caso 18%. Então aí caberia uma ação judicial, onde pode ser pleiteado a restituição dos últimos 60 meses e também a adequação da alíquota para, no caso, 18%, se fosse no Estado de São Paulo. Aqui a gente traz alguns exemplos para poder elucidar, né, o entendimento. O recurso que está em discussão, aberto em julgamento repetitivo no STF, é um recurso lá onde está prevendo do Estado de Santa Catarina, onde exige a alíquota de 25%, e lá a discussão é para poder baixar essa alíquota para 17%. A outra situação também já bastante divulgada e amplamente conhecida é com relação à redução da TUST e da TUSD. O que são a TUST e a TUSD? É a tarifa única do sistema de distribuição e transmissão, onde é exigido o ICMS sobre essas tarifas. O entendimento é o quê? Essas tarifas não são mercadoria, considerada mercadoria, tá? A energia sim é considerada mercadoria, e o meu entendimento, além de não poder tributar pelo fato de não ser mercadoria, também não pode tributar, incidir o ICMS sobre uma tarifa, né? No caso a gente entende como tarifa. Então também há uma bitributação, onde pode pedir a restituição também dos últimos 5 anos, tá? E a retirada do ICM referente a essas alíquotas. Também trazemos aqui, para melhor explicar para vocês o entendimento, o porquê
que a Fazenda exige essa cobrança. E também temos alguns exemplos de contas, inclusive, para poder situar. Uma outra situação de destaque que a gente consegue, também a redução, é retirar o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS da própria energia. Tá? Essa tese eu vou explicar mais para frente, o que daria uma boa redução. Para vocês terem ideia, a gente consegue uma redução aí de até 8 contas de energia. Então, acreditamos que seja um valor considerável. Podemos adiantar? Tem como abrir na tela inteira esse, por gentileza? Aqui um exemplo de um cliente, né, onde vocês podem ver a conta de energia aproximadamente R$9.000, o valor da TUST e da TUST 2.335, e dessa conta aproximada de R$9.000 a gente consegue, né, é pleiteado uma redução aí no valor de R$420. Aqui nós trazemos bem detalhado para vocês a conta de energia de uma empresa, onde vocês podem enxergar no slide da esquerda o valor total da conta de energia 102.000, com a redução somente lá do ICMS das taxas, o valor de quase R$5.000, com a redução do ICM do PIS/COFINS mais R$1.132 e a redução total podendo chegar até a R$6.000. Então, se você fizer esse valor vezes 60 meses, né, fora a atualização, estamos falando aí aproximadamente de R$400.000. Uma outra situação que a gente tem acompanhado, por mais de ser já uma tese consolidada com relação à incidência do ICMS na demanda contratada. Muitas vezes as empresas contratam a demanda de energia por valor X, porém não consome todo aquele valor, principalmente agora na época da pandemia, onde inúmeras empresas, inclusive indústrias, teve uma redução significativa, né, das suas atividades, então não consumiu todo aquele valor contratado. E o Estado, porém, vem exigindo que o ICMS deve incidir sobre todo o valor. O entendimento é muito simples, é básico. Só pode incidir realmente na energia consumida. Porém, alguns estados, então, ainda insistem nessa cobrança ilegal. Tá? Então, a gente tem que evitar essa situação. Essa tese número 6, que é a ilegalidade da incidência dos honorários advocatícios e administrativos, é uma tese desenvolvida pelo nosso escritório, né? Foi desenvolvida por mim e pensada em 2017, onde nós percebemos que a Fazenda exige honorários advocatícios que nós entendemos indevido, né, e ilegal. O que a Fazenda faz nessa situação? A Fazenda, com o simples ato de inscrever o débito em dívida ativa, já pede e destaca na certidão de dívida ativa, que a gente considera a CDA, a exigência de honorários administrativos. Porém, é muito claro que os honorários advocatícios só pode exigir, só pode ter com a propositura de ação judicial, no caso a execução fiscal. O novo CPC, no artigo 85, o novo CPC de 2015, é muito claro com relação a isso. A gente traz aqui para vocês o CPC o Código de Processo Civil, tá? Desculpa eu falar CPC, mas na linguagem da gente, né? Código de Processo Civil de 73 já previa que a alíquota tinha que ser destacada de 10% a 20%. O novo Código de Processo Civil faz um escalonamento. Hoje os honorários variam de 1% até 20%. Vai depender do valor da causa, do valor da condenação. E o que a Fazenda faz, na maioria dos casos, já a partir da hora que faz o lançamento
né, faz a inscrição em dívida ativa, já cobra 20% dessa soma, o que a gente entende ilegal. Além do que, há o entendimento do Supremo já com relação, é um julgamento antigo, né, de 71, julgando como inconstitucional essa lei paulista que exige esses honorários administrativos. Então, com a propositura do processo judicial, a gente consegue retirar esses honorários. Eu trouxe para vocês também aqui alguns exemplos, né, de ações do nosso escritório, onde através do número vocês podem checar no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, essas informações são públicas, né, a gente está aqui também para passar, transmitir conhecimento e poder dar visibilidade e publicidade às teses que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, nessa situação nós tivemos um proveito econômico para esse cliente de aproximadamente, essa sentença é de 2017, na época de 41 milhões de reais, onde nós conseguimos a exclusão de todos os honorários advocatícios de todas as CDAs desse cliente. Aqui um outro processo, né, onde vocês podem ver o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa lei estadual, a lei de 71, os números das CDAs. Nesse segundo processo nós conseguimos aí com a exclusão um proveito econômico de 4 milhões e 500 mil. Esses processos já transitaram em julgado, portanto não há mais possibilidade de reversão, né? Então a Fazenda teve que cumprir essa ordem judicial. E assim também nós temos decisões de outros clientes. Muitas vezes, com essa situação de exclusão dos honorários da CDA, há uma redução de 20%, né, do valor do débito perante o conta corrente do ente tributante. Uma outra situação que a gente tem acompanhado é com relação à redução dos débitos tributários aqui no estado de São Paulo. A Fazenda exige, para vocês terem uma ideia, até o ano de 2017 cobrava 4% ao mês o valor da atualização do débito, ou seja, 0,13 ao dia. Esse valor muitas vezes superior até os empréstimos diretos dos bancos. E até com relação não só ao estado de São Paulo, mas a gente tem conhecimento, alguns processos, autuações da União Federal, as multas chegavam até 30% do valor do principal, que é totalmente abusivo e confiscatório. Tá? Com a propositura de processos judiciais, nós conseguimos adequar a alíquota dessa atualização para a Selic, tá? Que é a taxa efetiva que é utilizada pela União, que é a taxa legal, e em todos os casos nós conseguimos baixar o valor da multa punitiva, em alguns casos até em 30% do valor do principal, em outros eles mantiveram o valor de 100%. Essa discussão com relação à alíquota ainda está em repercussão geral no Supremo, né? Entendemos que deve ser mantida para uma multa punitiva a alíquota máxima, né, 100%, nunca superior disso. E com relação à atualização pela taxa Selic, essa já é uma discussão que já está transitada, não tem mais como recorrer e já é a probabilidade de êxito de 100% aqui no estado de São Paulo. Então o que a gente aconselha? Revisarem, fazer os cálculos dos débitos quando tem autuação, quando tem algum lançamento, para ver realmente se esse valor que está sendo exigido pela Fazenda é o valor correto, o valor legal a ser cobrado. Para vocês terem uma ideia de exemplos que nós trouxemos, tá? Esse processo também pode ser entrado, pode ser consultado. Na época nós tivemos uma redução de um valor também considerável. Esse cliente é o mesmo do exemplo anterior,
onde nós tivemos a exclusão dos honorários advocatícios da CDA. É um cliente que a gente, né, não vou dizer como vitrine, mas é um cliente que a gente leva para conhecimento de todo mundo, onde vocês podem perceber que os valores são, né, vultuosos. Aqui um outro exemplo com relação à redução das multas punitivas, né, especialmente nesse caso nós conseguimos uma redução para a alíquota de 30% do valor do principal, porém a Fazenda do Estado recorreu e esse processo está aguardando julgamento de repercussão geral no Supremo. O proveito econômico na época da distribuição da ação foi de 33, né, milhões de reais. Isso considerando a alíquota de 100%. Né? Se nós formos considerar, se mantiver o valor de 30%, aí poderia multiplicar esse proveito econômico aí por 3. Porém, ainda nós não fizemos esse cálculo porque esse processo ainda não foi transitado em julgado. Abre a tela cheia, por gentileza. Aqui, para melhor entendimento de vocês, para vocês terem uma ideia, na coluna da esquerda, nós temos ali o valor na época da adesão do parcelamento. O que a Fazenda faz? Tá? Ela autua com a alíquota máxima da multa punitiva, né? Muitas vezes, eu coloquei para vocês, chegando 200%, 300% o valor do principal. Ela atualiza o valor do débito com valor com alíquota acima do permitido, só para depois, quando tiver a adesão a um eventual parcelamento, ela poder ter uma redução e mesmo assim ela arrecadar, onde a única e aparente vantagem que tem para o contribuinte é ele voltar a ter a CND, mais nada. Porém, se for analisado corretamente, ó, nós temos aqui, na época do parcelamento, para vocês terem uma ideia, na data, o valor total do auto de infração atualizado estava dando R$184 mil. Com os benefícios do fisco, na época do parcelamento, a redução cairia somente para 168. Após uma análise correta, né, o valor real que a Fazenda deveria cobrar do contribuinte no auto de infração, ao invés de 184, era R$102 mil. E com os descontos previstos no parcelamento, o valor total não poderia ser superior a 82. Então, para vocês terem uma ideia, há uma redução aí de praticamente mais de 50%. Então, vale a pena uma análise, vale a pena uma checagem para poder, né, ter uma economia tributária vantajosa. Aqui, para vocês terem uma ideia também, põe na tela cheia, por gentileza. Nós trouxemos a CDA, tá? O cliente é a Teca Tecelagem, lá de Santa Catarina. Porém, ela tem operações aqui no estado de São Paulo, basicamente na cidade de Arthur Nogueira, que é aqui na região de Campinas. Essa CDA era um valor sem a redução, vocês podem ver lá o saldo, 63 milhões. Põe um slide seguinte, por gentileza. Aqui nesse slide seguinte, vocês já podem perceber os juros de mora de 12 foi para 8 milhões. Tá? Vocês podem perceber o valor da multa punitiva 18. A multa punitiva foi baixada para 13 milhões. E aqui vocês podem perceber, ó, o último campo de baixo, ó, os honorários advocatícios que a Fazenda exigia. 9 milhões e 500 mil reais. Nessa última CDA já atualizada, não tem mais a exigência de honorários advocatícios. Então vocês podem perceber, ó, que desse primeiro slide dessa CDA, de 2 de outubro de 2017, de 63 milhões, para essa última CDA
de maio de 2019, né, depois de todo o trâmite do processo judicial, o valor total está em 41 milhões. Vocês podem perceber aqui uma redução de 22 milhões, que daria aproximadamente 35% do valor do débito. Então, fazer essa análise, né, corretamente, fazer esse estudo, acredito eu que vale muito a pena. Essa tese de número 8, a gente chama de boa-fé, né, e inidoneidade. O que acontece? Em muitas transações, a fazenda reconhece a empresa que vendeu, vamos dizer assim, né, como inidônea e glosa o crédito daquela venda efetuada da empresa adquirente. É uma tese já bastante divulgada, porém a gente traz novamente porque a gente tem acompanhado que ainda ocorre algumas autuações do fisco, principalmente do fisco paulista, com relação a nessa situação, tá? Muitas vezes as empresas adquirem mercadoria de uma empresa anterior, tomam os créditos de ICMS, depois a fazenda vem e declara como inidônea aquela que foi efetuada a venda, glosa os créditos e, além de não ter o aproveitamento desses créditos, faz a autuação com a multa punitiva de muitas vezes de 150% do valor do principal. É o que dá aí uma infração considerável. Então, infelizmente, alguns estados, principalmente o estado de São Paulo, ainda continua nessa pujança arrecadatória e a gente tem que evitar essa situação. Aqui trouxe para vocês uma explanação da tese para um melhor entendimento. Tem também um exemplo no caso concreto de um processo, né, patrocinado pelo nosso escritório, para a gente dar publicidade. Também aqueles que quiserem pesquisar, quiserem ter conhecimento, está aí à disposição. O proveito econômico na época desse processo foi de R$90 mil. Essa foi uma empresa aqui de Iracemápolis, que é cliente do nosso escritório desde o começo, né, e eu acompanho, desenvolvo esse cliente desde 2005. Aqui no assunto número 9, é um assunto que está bastante em evidência, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, onde no último dia 13 de maio houve a modulação dos efeitos pelo Supremo. E qual que foi a modulação do Supremo? Aqueles que entraram com a ação judicial ou pedido administrativo para a exclusão do ICM da base até a data do julgamento, dia 15/3/2017, podem conseguir a recuperação dos últimos 5 anos. Aqueles que não entraram, vai ter o valor devolvido a partir de 15/3/2017. Por que essa data do 15/3/2017? Foi a data do julgamento do recurso extraordinário pelo STF. No último dia 13/5/2021 agora, foi o julgamento dos embargos declaratórios, onde houve a modulação dos efeitos. Por isso é que a gente entende, quando há uma discussão tributária, né, tem que aproveitar o momento, tem que propor o processo judicial. Muitas vezes, quando não cabe uma ação declaratória, eu particularmente gosto de entrar com ação declaratória e não mandado de segurança. Tá? Porém, muitas vezes a ação declaratória corre o risco de gerar sucumbência para o cliente, né, e ter algum prejuízo. Para você não correr o risco de ter a modulação desses efeitos no final, igual aconteceu agora com o julgamento do Supremo. O que o Supremo tem feito, que a gente tem acompanhado? O Supremo está lá para julgar e muitas vezes por conta da arrecadação, com essa desculpa da economia, com essa desculpa de que vai diminuir a arrecadação, faz a modulação dos efeitos. É uma opinião minha, né? Acredito que da maioria. Poxa, a Fazenda Pública sabe que está arrecadando de uma forma ilegal, inconstitucional, uma forma errada de fazer, porém vem o Supremo, né, e passa a mão na cabeça, por um lado permite essa arrecadação com a modulação desses efeitos. Enfim,
é uma decisão do judiciário, não cabe a nós discutir essa situação, né? Infelizmente temos que aceitar, mas a opinião nossa é falada, é dada, é pública e nós como advogados estamos aí para lutar direito dos nossos clientes, inclusive os nossos, né? Então, nós entendemos que quando é proposta uma tese, né, entra imediatamente, não fica esperando para depois não correr o risco de ter os efeitos dessa modulação, onde muitas vezes vai haver uma diminuição do valor repetido ou recebido aí, que pode, enfim, prejudicar a continuidade das operações de vocês. Né? Eu entendo, prefiro uma ação declaratória, inclusive por conta da produção de provas, né? O mandado de segurança é uma ação mais simples, porém no mandado de segurança não corre o risco de gerar sucumbência, né, para a empresa, para o cliente. Mas vamos lá, vamos dar sequência. A tese número 10 também é o mesmo raciocínio da exclusão do ICM da base de cálculo, porém aqui é pleiteado a exclusão do ICS, que é o Imposto sobre Serviços. É uma tese também com bastante, né, uma chance de êxito grande no STF, onde nós depositamos, né, a confiança e acreditamos que vai ter êxito. Então é o mesmo raciocínio, nós retiramos o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS para depois apurar o valor devido do PIS/COFINS. Tá? A tese número 11 também, acreditamos com uma imensa chance de êxito, que é a exclusão do próprio PIS/COFINS da base de cálculo dele. O que é isso? Faz o cálculo do PIS/COFINS, depois faz o cálculo com ele excluído da própria base. Então é a mesma tese, né? A gente chama de teses filhotes, todas teses decorrentes da exclusão do ICM da base de cálculo do PIS/COFINS anterior, que já teve julgamento favorável, inclusive transitado em julgado pelo Supremo. O slide seguinte, por gentileza. Aqui também temos... É o 12 ainda. Vamos lá. A tese número 12, que é a exclusão do ICM do Imposto sobre Serviços da base de cálculo do lucro presumido. Tá? Usamos o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento, portanto, também chamamos de tese filhote da exclusão do ICM da base de cálculo do PIS/COFINS. A tese número 13, que agora já é o inverso, a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Tá? Começaram a ter agora decisões favoráveis com relação a essa tese, inclusive liminares aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então é uma tese também com enorme chance de êxito aí nos tribunais superiores. A tese 14, que é uma tese também já amplamente divulgada e ventilada, não é novidade para ninguém, porém poucas empresas, né, pediram a exclusão desses que a gente entende como verba indenizatória. Aqui já é uma tese a gente fala de previdenciária, no caso, onde nós trouxemos aqui também um entendimento e um exemplo de verbas indenizatórias. O que seriam essas verbas indenizatórias? Elas não compõem o caráter remuneratório para cálculo da previdência para fins de aposentadoria. Então não pode incidir a contribuição previdenciária sobre essas verbas indenizatórias. O entendimento é assim, puro e simples. Tá? A tese número 15, que é a compensação de valores, no caso créditos, que já foram reconhecidos em tribunais superiores. Muitas vezes, o que acontece? O judiciário não autorizava a compensação desses valores antes do trânsito em julgado do processo. O que ocorreu, né? Já muitas vezes algumas empresas já conseguiram isso, principalmente dessa tese agora que foi transitada em julgado da exclusão do ICM da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, outras teses que estão em discussão, inclusive repercussão geral nos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça,
pode-se pleitear a compensação já imediata desses valores. E nós temos conseguido êxito nesses processos. Então aqui é uma possibilidade já da empresa ganhar algum fôlego, já fazer alguma recuperação desses valores e dar continuidade e aumentar, né, as suas atividades. Aqui a tese 16, especificamente para empresas dos setores de transporte, né? Isso é uma especificidade do Estado de São Paulo, que não reconhece o ICMS, o crédito ICMS da aquisição de pneus, né? Entendemos, eu principalmente, como um absurdo o não reconhecimento desse crédito, né? A finalidade exclusiva da Fazenda é manter a arrecadação, porém não observa, né, a ilegalidade com relação a essa negativa do aproveitamento desse crédito. De combustível, para terem uma ideia, é autorizado, e de pneu não. E no caso do pneu, um insumo essencial para a atividade das transportadoras. Então, o entendimento é de que com a propositura do processo judicial, tá, nós temos obtido êxito com relação a essa tese, onde o judiciário tem autorizado o aproveitamento desses créditos também, que dá um valor considerável, né? Só para ter uma ideia, a gente está falando aí no mínimo de 18% do valor da mercadoria. Então é um valor aí bastante relevante. A tese 17 é uma decisão recentíssima que teve agora, que é a autorização das despesas com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para gerar crédito e PIS/COFINS, tá? Qual que é o entendimento? Todo insumo, né, preponderante necessário àquela atividade, aquele valor pode ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS. Então o judiciário agora tem entendido que as despesas com a manutenção, né, com a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados também pode gerar crédito de PIS/COFINS. Então aqui uma decisão recentíssima, né, e bastante relevante. A questão número 18 não é uma questão, vamos dizer assim, tão atual, mas o que a gente discutia antes era a exclusão da taxa do cartão de crédito da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Vamos dizer que o faturamento 100, a taxa de cartão era 5, né? Nós pedíamos a exclusão desse valor que não era considerado como faturamento. Está saindo na tela ainda? Não era considerado como faturamento, porém esse entendimento foi contrário pelo STJ, que não autorizou essa exclusão. Porém, um novo entendimento é o quê? Que o valor dessa taxa de cartão é considerado insumo. A atividade, a transação com o cartão, seja de débito ou de crédito, para algumas atividades, principalmente que a gente tem acompanhado aí de e-commerce, enfim, várias lojas, é considerada uma essencial para a manutenção daquelas atividades. Então, é reconhecido como insumo, né? O judiciário também tem autorizado nessa situação, e aí faz-se o creditamento do valor que é gasto com a taxa de cartão para aproveitamento do PIS/COFINS. Uma outra tese que é a não incidência do ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos na integralização do capital social. Aquele bem que já está em nome de algum dos sócios, se quiser passar ele para a empresa, desde que vá integralizar o capital social, a Fazenda Municipal não pode exigir o valor do ITBI. A outra tese, número 20, a ilegalidade da limitação da dedução do PAT, né? É um assunto também, vamos dizer assim, pode ser setor, né, previdenciário, onde através de convênios ou agora fugiu o nome, mas enfim, de lei, foi feita uma majoração, né, para poder realizar essa dedução. Então a gente entra defendendo a ilegalidade dessa
majoração e a gente consegue essa redução. O assunto número 21, que a gente chama de contribuição previdenciária sobre a folha líquida, né? O que está falando aqui, que é a redução da base de cálculo para a contribuição previdenciária patronal. Qual que é o entendimento? Tá? Os valores devidos, aqui o cálculo do INSS, né, da contribuição patronal, é feito sobre o valor total do salário do funcionário. O que é feito? Qual que é a tese aqui? Tá? Qual que é a sacada? A gente pedir a exclusão não só da contribuição previdenciária que é devida, né, para o INSS, como também a exclusão do imposto de renda. E é feito o cálculo somente sobre a folha líquida. Então aí a gente está falando de uma redução considerável aí que pode chegar, né, de 10% a 20% do valor do cálculo da contribuição previdenciária patronal. Então uma redução também bem interessante. O assunto número 22, que é a aplicação do teto de 20 salários mínimos na contribuição para terceiros, né? Então, muitas empresas, inclusive as grandes, né, tem muita contratação de terceiros, então esse valor do teto tem que ser limitado a 20 salários, nunca superior disso, porém, para ter essa autorização, tem que ter uma validação do judiciário, então, propositura de processo judicial. E por último, nós, né, trazemos aqui a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, né, isso ocorre muito nos estados do Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais, onde já foi julgado e reconhecido pelo Supremo, né, a inconstitucionalidade da exigência dessa taxa. Né, qual que é o entendimento? Né, que essa taxa é da coletividade, não pode ser individualizada. O serviço de bombeiro é coletivo. Então não tem como individualizar e cobrar de determinada empresa ou de determinada pessoa que seja uma taxa reverente a essa situação. Então também há necessidade de propositura de processo judicial, tá, para poder não pagar mais esses valores e inclusive, né, pedir a repetição dos últimos 5 anos. E por último, eu queria passar para vocês, a gente ia colocar uma tese, né, número 24, porém não deu tempo, né, nós tivemos conhecimento ontem, né, que seria da tributação das empresas, né, prestadoras de serviço, no caso. Tá? O STF reconheceu como inconstitucional a exigência da retenção do valor dessa contribuição, tá? Principalmente acontece muito com relação à cidade de São Paulo, a maioria das cidades grandes já tem essa retenção, Campinas agora também já está fazendo né, prevendo essa situação, então já há o entendimento que é inconstitucional essa retenção, inclusive para evitar a bitributação desses valores, tá? Então é isso, gente, eu agradeço novamente aí a atenção de vocês, né? Estamos disponíveis para eventuais dúvidas para aqueles que queiram o material, né? O intuito, né, do escritório é dar publicidade e passar o conhecimento, né, que a gente adquire, que a gente tem, né? Lá que a gente também passa para os nossos processos, né, quando a gente patrocina nossos processos. E falar aqui para vocês que a maioria dessas teses, né, inclusive quando há a propositura dessas ações com mandado de segurança, não há risco nenhum, né, para a empresa nem para o cliente, porque não gera sucumbência. Então fica a dica aqui, aqueles que quiserem aproveitar o momento, né, para poder reduzir a tua carga tributária da empresa ou sua pessoa física, né, acredito que sempre é tempo. Né? E aqueles que propuserem a ação judicial antes da modulação dos efeitos, né, pelo Supremo, porque todos os processos certamente vão parar, né, a discussão no Supremo, que muitas vezes não julga, né, questão constitucional, está julgando aí questão arrecadatória, né, que no meu ponto de vista eu condeno essa situação. Né, o STF está lá
simplesmente para julgar a questão constitucional, porém não o faz. Então, aqueles que propuserem as ações antes, né, vão ser beneficiados. Então, fica aqui a dica, aqueles que tiverem dúvidas, né, estou à disposição. Bom dia para vocês e até a próxima.